Querido amado Mike, diáconos, amados e amadas de Deus, nós estamos celebrando 9 anos da nossa paróquia, data bonita, cheia de significado. Significa dizer que já há 9 anos que a palavra de Deus vem sendo aqui anunciada, e há 9 anos, talvez bem mais, porque aqui devia existir uma comunidade antes, né? Mas há 9 anos já que se institucionalizou essa paróquia e que tantas pessoas doaram a vida, estão doando a vida aqui, padres, né? E hoje o nosso querido Padre Mike. Momento bonito, momento de celebrar. De celebrar o quê? Celebrar a ação de Deus. Celebrar aquilo que Deus vai realizando. A beleza da obra de Deus. E dar graças a Deus, porque tantas e tantas pessoas se colocaram à disposição e assim a obra de Deus pôde ir acontecendo. E tantas pessoas hoje doam a vida aqui com alegria, com esperança. A obra de Deus vai acontecendo. O Evangelho vai sendo anunciado. O Senhor continua a santificar o seu povo. O Senhor continua a governar o seu povo. É um momento bonito que precisamos sim e devemos sim dar graças a Deus. Dar graças a Deus e olhar também para o futuro. Olhar já para o presente, mas olhar para o futuro e continuarmos a ser uma paróquia bonita, uma paróquia evangelizadora, uma paróquia que coloca a palavra de Deus no centro, uma paróquia que vai se tornando cada vez mais missionária, uma igreja em saída. E se nós olharmos bem, amados e amadas de Deus, a palavra de Deus que nós ouvimos nos coloca nessa direção, nos indica essa direção. Nós estamos celebrando a transfiguração do Senhor. Jesus que pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva a uma alta montanha, a um lugar à parte, a uma alta montanha, e ali Jesus foi transfigurado diante desses apóstolos. Existe uma montanha em Israel, uma montanha alta, que segundo a tradição teria sido essa montanha o Monte da Transfiguração. Uma montanha alta, de onde se tem uma visão muito bonita, se vê longe da montanha da Transfiguração. E naquela montanha, Jesus com esses três apóstolos, ele se transfigura. E o que acontece? Quer dizer, o que acontece na transfiguração? Primeiro, o rosto de Jesus. O seu rosto brilhou como o sol. Vocês imaginem o rosto de alguém brilhando como o sol. A gente não consegue olhar o sol. Precisa ter uma proteção boa na vista para a gente olhar na direção do sol e se deter na direção do sol. Tal é o brilho do sol. Imagine o rosto de Jesus que se torna luminoso como o sol. Rosto bonito, então, de Jesus. Rosto luminoso. E continua narrando o Evangelho. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. O rosto de Jesus fica luminoso como o sol, as vestes brancas como a luz. Jesus se apresenta de uma forma bonita, luminosa. Jesus se apresenta na sua divindade. Ele não era o Filho de Deus? Era. Então manifesta-se aí na transfiguração quem é Jesus. A luminosidade de Jesus manifesta que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus, ele é humano, ele assumiu verdadeiramente a nossa humanidade, se tornou um de nós, mas ele é o Filho de Deus.
E na transfiguração se manifesta em Jesus na sua divindade, a divindade de Jesus. A divindade de Jesus que era, de certa forma, escondida pela humanidade, que habitava numa humanidade. E ali, então, se manifesta a divindade de Jesus. A divindade que tinha assumido verdadeiramente uma humanidade. Face bonita, Jesus se tornou bonito, a túnica ficou bonita, Jesus ficou luminoso, né? E suas roupas ficaram brancas como a luz. Jesus ficou bonito. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, de saudosa memória, ele fazia uma pergunta num texto que ele escreveu no Novo Milênio Nenhum, que ele falava da face bonita de Cristo, e a transfiguração apresenta essa face bonita de Cristo. Ele perguntava naquele documento: que face de Cristo nós estamos apresentando para as pessoas hoje? Nós estamos celebrando 9 anos de paróquia. Como é que nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Nós estamos apresentando Jesus com beleza para as pessoas? Nós estamos apresentando uma face bonita, luminosa de Jesus, quer dizer, um Jesus que convida as pessoas ao seguimento, quer dizer, que convida as pessoas a se tornarem discípulos e discípulas dele, quer dizer, segui-lo. Jesus se apresenta aqui de uma forma bonita, transfigurado, rosto luminoso, a veste também luminosa, bonito, a imagem bonita de Jesus. A face de Jesus é bonita, é luminosa, e é preciso que nós apresentemos também, amados e amadas de Deus, nós estamos aqui que seguimos Jesus. É preciso falar com beleza de Jesus para os outros e para as outras. É preciso apresentarmos para esse mundo de hoje, para tanta gente que espera, que precisa, falar bem de Jesus, apresentar uma imagem bonita de Jesus. Imagem que nós contemplamos hoje na transfiguração. E continua então, narrando o Evangelho. Nisso apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que significa Moisés e Elias? Moisés é aquele que lá no Êxodo, Moisés recebeu a lei. Moisés significa a lei. O que significa Elias? Elias significa os profetas. Moisés e Elias significam o Antigo Testamento, que se cumpre em quem? Em Jesus. É o Antigo Testamento que caminha para Jesus. Quer dizer, Jesus é o centro da fé. Jesus é o centro da história da salvação. Todo o povo que esperava o Antigo Testamento encontra a sua realização em Jesus. A lei, Moisés, os profetas, significado por Elias, se cumprem em Jesus. Em Jesus se cumpre o Antigo Testamento. Por isso conversam com Jesus. E se manifestam, quer dizer, manifestam como personagens divinos, estão na glória. E Moisés e Jesus também conversam com eles. E continua. E Pedro então quer fazer 3 tendas. Quer dizer, Pedro quer que fiquem ali. A cena de Jabur é uma cena bonita. Não vamos ficar aqui. Uma experiência bonita, né? Que Pedro está contemplando. E Pedro diz então: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. E então a cena continua.
E Pedro ainda está falando quando uma nuvem luminosa os cobre com a sua sombra. E da nuvem uma voz diz: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. É o Pai que fala da nuvem. E diz o quê? Manda ouvir Jesus, manda escutar Jesus. O Pai revela quem é o seu filho, quem é Jesus. Jesus é o seu filho amado. Jesus é o seu agapetório, o seu filho amado. Jesus é o filho do Pai, é o filho de Deus. E o Pai manifesta para os apóstolos quem é Jesus. Jesus é o seu filho amado. E nos manda o quê? Ouvi-lo. Este é meu filho amado, ouvi-lo. Nos manda ouvir Jesus. E como é que nós ouvimos Jesus hoje? Como é que nós podemos ouvir Jesus? Porque também é nos mandado hoje, é nos pedido hoje para ouvir Jesus. Se vocês se perguntam, mas não Paulo, Jesus viveu há quase 2000 anos atrás, como é que nós vamos ouvi-lo? Sim, nos manda ouvi-lo. E nos manda também a nós hoje ouvi-lo. Como é que nós ouvimos Jesus? Nós ouvimos Jesus através da sua palavra. Quando o Evangelho, esse texto da transfiguração foi lido, quem foi que nos falou? Jesus. Foi Ele que nos falou. É ouvindo a sua palavra, é lendo os Evangelhos, que nós vamos ouvindo Jesus hoje. E quando Ele nos fala na liturgia, quando o Evangelho é lido na liturgia, é Ele que nos fala hoje. Ele continua nos falando hoje. É preciso ouvi-lo. É preciso estarmos com os ouvidos abertos para ouvir hoje o Filho amado do Pai. O Filho amado do Pai que fala para mim, que fala para cada um de nós, que fala para todos nós. Jesus continua nos falando hoje, continua nos dando a sua palavra hoje. É preciso ouvi-lo. É preciso se alimentar hoje da sua palavra. Uma das prioridades pastorais da nossa diocese, do nosso plano pastoral, será exatamente essa realidade, a centralidade da palavra de Deus. Porque Deus continua nos falando hoje, Moisés continua nos falando, Elias continua nos falando, Jesus continua nos falando hoje. É preciso, amados e amadas de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser algo periférico ou superficial na nossa vida. É preciso ouvir Jesus hoje, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua palavra na liturgia, meditando a sua palavra através dos círculos bíblicos, através das escolas bíblicas, através de grupos de reflexão, através da leitura orante da palavra de Deus. É preciso meditar a palavra de Deus, é preciso tornarmos homens e mulheres, crianças, jovens, pessoas que têm contato com a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, que meditam a palavra de Deus, que vivem da palavra de Deus, porque Ele continua nos falando hoje, Ele continua nos dando hoje a sua palavra. Escutai-o, este é meu filho amado, escutai-o. Isso é pedido a nós hoje, para escutarmos Jesus, para ouvirmos a palavra de Jesus. E continua isso. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Ficaram assustados. Não é? É a atitude, é o homem que diante da grandeza do mistério de Deus, diante da grandeza da manifestação de Deus, fica assustado. Né?
Deus se manifesta sempre de uma forma maior e mais bonita, às vezes, do que nós esperamos. Então ficam assustados. E caíram com o rosto em terra. Porque imaginem a face luminosa de Jesus, a sua veste também como luz. O Pai que fala, eles percebem ali com força a manifestação da glória de Deus, a manifestação de Deus. Então sentem a sua inadequação, se sentem pequenos para tamanha manifestação de Deus. É o medo do homem, é o temor do homem diante da grandeza da manifestação de Deus. É a nossa inadequação, né? Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de tanta bondade, de tanto amor de Deus. Nós nos sentimos pequenos, sentimos inadequados, sabemos que somos pecadores, que em tantos momentos nos deparamos com a realidade do nosso pecado, da nossa limitação, e nos sentimos então inadequados diante do amor de Deus, da grandeza da manifestação de Deus, da grandeza da obra de Deus, e aqui da grandeza da manifestação de Deus nessa cena bonita. E então o que acontece? Jesus aproximou-se, quer dizer, a cena terminou. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Estavam com medo. Jesus mostra aqui que estavam com medo. Jesus disse que levantai-vos e não tenhais medo. Não fiquem com medo, não tenhais medo. E diz para nós hoje também: não tenhais medo. Não tenhais medo diante do desafio da vida da paróquia. Não tenhais medo diante do futuro que se abre com esses 9 anos. Não tenhas medo de ouvir a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de assumir projetos pastorais bonitos, como a centralidade da palavra de Deus, centralidade da palavra de Deus na vida de cada um de nós, centralidade na vida, centralidade da palavra de Deus na vida dos pastorais, dos movimentos, centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Não tenhais medo, também é dito a nós hoje. E às vezes a gente se sente inadequado, né? Se sente pequeno, se sente incapaz, mas não. É o convite de Jesus também: levantai-vos, não tenhais medo. Então os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus, né? E agora descem então na montanha, e Jesus diz: não condeis a essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, porque Jesus tinha se manifestado ali na sua glória. Imagem bonita de Jesus, face bonita de Jesus, a veste de Jesus que fica luminosa. A veste de Jesus, os padres da igreja diziam que a veste de Jesus é a igreja, que a igreja é a túnica de Jesus. São Cipriano usava essa imagem da igreja com a túnica de Jesus, aquela túnica, segundo a narrativa do evangelista São João, não cortaram, que quando tiraram de Jesus lá, quando iam crucificar, ela era feita de um tecido só. Então tiraram só, não a dividiram. E essa túnica de Jesus, que segundo os padres da igreja, é a igreja, essa túnica de Jesus. Túnica que se apresenta aqui luminosa, bonita. Mas quem faz a igreja? Quem é a igreja? Igreja somos todos nós. A igreja ela vai se tornando mais bonita de acordo com a nossa doação, de acordo com a doação nossa alegre e bonita de cada um de nós, do Pinha, do Padre Mike, dos diáconos, mas de cada um de nós. Quando nós nos doamos com beleza, quando nós nos doamos com beleza nas pastorais, nos movimentos, na obra de evangelização, quando nós vamos tornando a nossa igreja cada vez mais missionária, uma igreja em saída, a túnica de Cristo vai ficando mais bonita. Que nós vamos fazendo
a túnica de Cristo bonita ou feia. A túnica de Cristo, ela fica bonita ou feia de acordo com a nossa atuação, de acordo com o nosso empenho, de acordo com o nosso ser igreja, de acordo com o nosso comprometer-se com a igreja. Porque a igreja somos nós. Cada um de nós é igreja. Às vezes a gente fica olhando só para o outro, para outra, né? Só para o bispo, para o padre. Não, cada batizado é igreja. E a igreja se torna mais bonita quando cada batizado se doa com beleza. Quando cada batizado, através das pastorais, dos movimentos, se doa com beleza. Quando nós assumimos a obra da evangelização, quando nós assumimos o testemunho de Jesus Cristo na sociedade, no mundo, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer, na nossa casa, aí a túnica de Jesus vai ficando mais bonita. Porque eu torno a túnica de Jesus mais bonita, você, cada um de nós. Quando a nossa doação é bonita, a nossa vida vai sendo bonita, o nosso testemunho de Jesus Cristo vai sendo bonito, a túnica de Jesus vai ficando mais radiante, mais bonita. Uma face bonita de Jesus, que nós somos chamados a manifestar, a testemunhar, a falar bem dele. A túnica de Jesus que é bonita, essa túnica é a igreja, é a nossa paróquia. E ela vai se tornando mais bonita nos seus 9 anos que nós estamos celebrando e continuará se tornando verdadeiramente bonita através da doação de cada um de nós. E quanto mais nós vamos nos tornando uma igreja bonita, uma igreja missionária, como propõe, como o nosso plano pastoral que nós estamos construindo, que vamos agora construir, estamos nessa etapa de construção dele. Quanto mais a igreja se torna missionária, se torna uma igreja em saída, quanto mais cada católico assume essa consciência da missão, a igreja vai se tornando bonita, a túnica de Jesus vai se tornando mais radiante, mais brilhante. Quanto mais nós vamos nos comprometendo com Jesus, com a sua palavra, com as Escrituras, ouvindo o Filho amado do Pai, a túnica de Jesus vai ficando mais bonita. Então, amados e amadas de Deus, celebremos com alegria a solenidade da transfiguração do Senhor, celebremos com alegria esses 9 anos de vida da nossa paróquia, nos predispondo a buscarmos ser cada vez mais uma igreja bonita. Já somos uma igreja bonita, mas sempre nesse caminho de fazer a túnica de Jesus mais bonita, mais radiante, com essa predisposição de ouvirmos cada vez mais o Filho amado do Pai. Este é meu Filho amado, ouvindo, de ouvi-lo, abrindo as Escrituras, colocando a palavra de Deus no centro da nossa vida, através da escuta, na liturgia, através do contato diário com a palavra de Deus, através da leitura diária da palavra de Deus, através de estudos bíblicos, através da leitura orante. E assim vamos sendo cada vez mais uma igreja bonita, assim a túnica de Jesus vai ficando mais bonita. Que o Espírito de Deus nos conduza por esse caminho bonito, de testemunho, de construirmos verdadeiramente uma igreja bonita, centrada na palavra de Deus, uma igreja missionária, que a túnica de Jesus se torne cada vez mais bonita aqui na nossa paróquia de São José. Amém.